Leão, ouça-me atentamente desde este primeiro segundo e não saia. Porque o que vou lhe dizer agora não se ouve duas vezes na vida. Algo já está se movendo a seu favor e sua alma sabe disso. É por isso que você chegou aqui. Não falo apenas por falar. Vou devagar, observo profundamente, e quando as cartas parecem pesadas é porque carregam a verdade. E hoje, Leão, hoje elas pesam muito. Se você está ouvindo isto, é porque um momento divino marcou esta hora exata para você. Não amanhã, não depois, agora. E quero que você me diga nos comentários, enquanto ouve, sem pensar demais, o que mais dói deixar ir neste momento da sua vida. Escreva, porque quando você nomeia, começa a afrouxar o seu domínio. Leão, grande alma, eu sinto o seu cansaço, mesmo que você não o diga em voz alta. Sinto essa estranha mistura entre força e exaustão, entre continuar lutando e não conseguir seguir em frente. Você tem sido forte por tempo demais, suportou mais do que sua parte e ainda assim se pergunta por que outros seguem em frente antes de você. Deixe-me lhe dizer algo com a ternura de quem já viveu muitas vidas. Comparar-se com os outros lhe roubou bênçãos sem que você percebesse. Cada vez que você olhava para o lado, esquecia que seu caminho não é reto, é profundo. E a profundidade leva tempo, mas quando chega, muda tudo. As cartas caem e não se espalham, elas se agrupam e isso é importante. Elas me falam de uma energia que está retornando para você. Algo que você perdeu não por fraqueza, mas porque alguém ou algo apagou sua chama. Vejo a força de vontade voltando. Vejo a paixão despertando novamente. Vejo aquele motor interno que te fazia levantar com entusiasmo e que ultimamente estava adormecido. Diga-me, Leão, em que momento você deixou de se entusiasmar consigo mesmo? Quero que você pense nisso enquanto estiver aqui comigo. As mensagens são claras. Há uma presença protetora te envolvendo agora. Você não está sozinho, mesmo que muitas noites tenha se sentido assim. Essa energia vem para te tirar da rotina cinzenta, da repetição, do sempre a mesma coisa. Ela vem para te oferecer algo. E aqui preciso que você me ouça com atenção. Não é algo que chegará em meses. É algo que já está batendo à sua porta. Hoje, terça-feira, 20 de janeiro, amanhã, em questão de horas ou alguns dias. E quando chegar, não será sutil, será óbvio, será impossível ignorar. As cartas me mostram força, mas não força bruta, e sim a resiliência do carvalho, aquela árvore que resiste a tempestades, invernos e ainda permanece imponente. Essa é você, mesmo que tenha se esquecido. Sua alma não é nova, Leão. Sua alma já sabe como se reerguer. Você já passou por quedas antes. E esta não foi o fim, foi o empurrão. E agora vejo uma porta aberta, grande, luminosa, dourada. Não é uma porta qualquer, é a porta da prosperidade, da recompensa material, do reconhecimento, do dinheiro bem ganho, da estabilidade. E digo isso devagar, ela não chega por sorte, chega por tudo o que você suportou sem desistir. Aqui surge a mudança, e não uma pequena mudança, uma mudança que reorganiza sua vida. A libélula se apresenta claramente. Quando aparece, é porque o pior já passou. Ela não chega em meio ao caos, ela chega depois. Ela me fala de leveza, de projetos começando a fluir, de decisões finalmente se encaixando. Leão, algo que estava estagnado há muito tempo está começando a se mover. E eu quero te perguntar algo importante. Você está disposto a aceitar que as coisas vão bem para você sem sabotar o processo? Eu vejo alegria. Uma alegria profunda, daquelas que fazem chorar. Não lágrimas de dor, lágrimas de alívio. O número mestre se repete e isso não é coincidência. Milagres, sonhos realizados, objetivos alcançados, e dois mensageiros muito claros aparecem, o beija-flor e a libélula. Se você os viu em imagens, em sonhos ou mesmo apenas pensou neles ultimamente, não ignore. Eles estão lhe dizendo que você não caminha sozinho e que o que está por vir é uma bênção. Aqui reside a cura, Leão. A verdadeira cura, de finalmente se sentir no lugar certo, de deixar de sentir que está sempre atrasado, de se reconciliar consigo mesmo, de se priorizar, de se escolher novamente, e isso muda tudo. Porque quando você muda, a realidade se reorganiza. Vejo frutos, vejo abundância brotando, vejo o poder interno se tornando poder externo. E sim, também vejo ajuda.
Você não está dando esse salto sozinho. Há alguém mais envolvido. Pode ser uma pessoa, uma aliança, um parceiro, alguém que entra ou reaparece para caminhar com você nesta nova etapa. Este milagre não é apenas emocional, é também prático. Projetos, trabalho, dinheiro, oportunidades reais. E aqui vem algo muito concreto, Leão. E preciso que você esteja muito atento. O tempo se marca em 2 dias entre hoje e amanhã, entre a tarde e a noite, entre uma hora que se repete e uma sensação no seu peito que lhe dirá. Nessa hora algo acontece, algo se confirma, algo se desbloqueia. E quando acontecer, não duvide, não se esconda, não diga, não é para mim. É para você. A única coisa que se pede é aceitação e calma. Não force, não apresse, não controle. Confie, porque quando você se entrega, o milagre acontece. E eu permaneço aqui, sentindo, observando, porque esta história, Leão, ainda não terminou. E enquanto continuo, Leão, sinto sua respiração mudar. É como se algo dentro de você começasse a relaxar, como quando finalmente entendemos que não estávamos errados, que não estávamos exagerando, que não estávamos sonhando alto demais. Percebo isso porque as cartas não parecem mais tão pesadas. Agora elas fluem, agora se acalmam sozinhas. Como se dissessem, finalmente. Veja, minha alma, aqui está algo muito importante que não posso ignorar. Vejo que por muito tempo você se sentiu responsável por tudo e por todos. Você carregou uma culpa que não era sua. Você se desculpou mesmo quando era você quem merecia um pedido de desculpas. Isso estava diminuindo sua luz, tirando seu brilho, mas nunca o apagou completamente. E agora o universo vem devolver essa dignidade a você, essa segurança, essa sensação de eu sou digno e o que eu faço importa. E isso, Leão, não é pouca coisa. As cartas me falam de uma decisão que você já tomou internamente, mesmo que ainda não a tenha dito em voz alta. Algo que você não está mais disposto a tolerar, um limite, um chega. E esse limite é sagrado. Quando alguém se respeita, a vida também começa a respeitá-lo. É por isso que essa mudança não vem antes, ela vem agora, quando você está pronto para abraçá-la sem medo. Continua a haver movimentação em torno do seu nome, conversas, mensagens, propostas, notícias. Algumas vêm de onde você menos espera. E aqui eu lhe digo algo como uma bisavó que já viu muitas reviravoltas do destino. Não subestime as pequenas coisas. Às vezes, uma ligação, um convite, uma frase aparentemente simples é a chave que abre tudo. Mantenha-se atento, Leão, porque o importante nem sempre chega fazendo alarde. Vejo também um peso antigo sendo liberado, algo que você carrega há muito tempo, até mesmo antes de se dar conta. Pode ser uma ferida de rejeição, de não se sentir suficiente, de sempre ter que provar seu valor. Isso começa a se aliviar. E quando isso acontece, o corpo descansa, a alma sorri e a mente se clareia. É por isso que você notará mudanças até fisicamente. Mais energia, mais desejo, mais clareza nas decisões. Há uma forte energia de reconciliação consigo mesmo. Você se olha com carinho novamente, você se reconhece. E isso abre novos caminhos. Não é coincidência que a ideia de um projeto reapareça, uma mudança de emprego, uma melhora financeira. Isso não é um sonho distante. Tem fundamento, tem apoio, tem futuro. E mesmo que agora você não veja o mapa completo, já está caminhando na direção certa. Eu também sinto uma conexão especial com alguém, um laço que se fortalece ou se redefine. Pode ser amor, pode ser uma compreensão profunda, pode ser uma aliança importante. O que é certo é que você não está sozinho nesta nova etapa. Há alguém que caminha ao seu lado, que te apoia, que te encoraja, mesmo que às vezes não saiba como dizer. E isso te dá uma força extra, mesmo que você nem sempre se dê conta. Leão, meu querido, quero que você se lembre de algo enquanto estiver aqui comigo. Tudo o que você viveu não foi em vão. Cada lágrima, cada espera, cada noite de dúvida preparou este momento. O milagre nem sempre cai do céu de uma vez. Às vezes, ele se constrói passo a passo, silêncio por silêncio. E você já lançou os alicerces. Agora, as cartas falam de merecimento, de aceitar sem culpa, de receber sem pensar que virá uma punição. Não, não desta vez.
Desta vez é limpo, desta vez é justo, desta vez é a sua vez. E enquanto falo isso, sinto uma paz profunda, como quando se sabe que algo bom está a caminho e não é mais preciso fugir. Fique comigo mais um pouco, Leão. Respire, Santa. Observe como tudo começa a se organizar por dentro, porque quando a alma se alinha, a realidade responde. E ainda há algo mais querendo se revelar, algo que ainda não disse em voz alta, algo que está se formando agora enquanto as cartas continuam a falar suavemente. E continuo sentindo, Leão, como se algo se acomodasse profundamente dentro de você, como quando uma peça que estava fora do lugar por muito tempo finalmente se encaixa sem fazer barulho. Não é um tremor brusco, é mais uma nova calma, uma suave certeza que percorre seu peito e lhe diz que você não estava errado em resistir, em esperar, em não desistir quando tudo parecia lento ou injusto. Vejo isso claramente nas cartas e sinto em minhas mãos ao tocá-las, porque quando a energia é verdadeira, ela não precisa de adornos, ela se manifesta por si só. Aqui surge algo que fala da sua identidade, de quem você é quando ninguém está olhando. Por muito tempo você se adaptou, se fez menor do que é para não incomodar, para não perder, para não ficar sozinho. E isso, mesmo que você tenha feito com boas intenções, estava ofuscando a sua luz. Não agora. Agora a vida te pede para retomar o seu espaço, para se mostrar como você é, com a sua força, a sua sensibilidade, o seu brilho natural. E o mais lindo é que desta vez você não precisa lutar por esse lugar. Ele está sendo oferecido a você. Vejo você começando a entender que nem tudo dependia de você, que houve atrasos, bloqueios e silêncios que não tinham nada a ver com o seu valor, mas sim com o tempo do universo. Isso te liberta de uma antiga culpa, daquela voz interior que te dizia que sempre te faltava alguma coisa. Você não tinha falta de nada, Leão. Você estava amadurecendo como uma fruta que não pode ser colhida antes da hora, pois perde a sua doçura. Há um movimento muito concreto em torno dos seus recursos, da sua estabilidade, da sua segurança material. Algo que se destrava, algo que se organiza, algo que começa a lhe dar espaço para respirar, e com esse ar retorna o desejo de planejar, de imaginar, de acreditar. Não é fantasia, é uma nova base que está se formando. É por isso que lhe digo para ouvir atentamente o que lhe chega nestes próximos dias, para observar os sinais, para não descartar nada imediatamente. Às vezes, o milagre se apresenta de forma simples. Também sinto um grande alívio emocional, como se você finalmente estivesse se permitindo descansar do papel de forte, de sustentador, de quem carrega os outros. Você não precisa carregar tudo sozinho, não precisa mais provar nada. E quando você se liberta desse peso, a vida responde com ternura. É por isso que gestos, palavras, apoios inesperados aparecem, confirmando que você não está tão sozinho quanto pensava. Leão, há uma parte de você que está se tornando esperançosa novamente, e isso é sagrado. Proteja-a. Não a esconda por medo da decepção. Desta vez, a esperança não é ingênua, é sábia. Ela nasce de tudo o que você aprendeu, de tudo o que você viveu. E é essa esperança que abre novos caminhos, relacionamentos mais saudáveis e decisões mais alinhadas com você. Continuo a perceber uma energia compartilhada, uma presença que acompanha este processo. Pode ser que já esteja presente na sua vida ou que esteja se aproximando aos poucos. Não é uma união que tira, mas sim uma que acrescenta, onde você não precisa explicar quem você é ou justificar o seu momento, onde há compreensão, respeito e apoio mútuo. Isso também faz parte desta mudança que está se formando. E, à medida que continuo, sinto que o mais importante não é apenas o que chega de fora, mas o que já mudou dentro de você. Porque quando alguém se reconcilia consigo mesmo, quando se trata com mais compaixão, tudo começa a fluir de forma diferente. Suas decisões se tornam mais claras, seus passos mais firmes, seu coração mais tranquilo. Conserve esse sentimento, essa suave certeza. Não tenha pressa. Observe como, nos próximos instantes, peças que antes pareciam soltas começam a se encaixar. Há algo que ainda não se revelou completamente, algo que está terminando de tomar forma, como se o universo estivesse ajustando os últimos detalhes antes de revelá-lo totalmente a você. E eu permaneço aqui sentindo, ouvindo, deixando as cartas continuarem sussurrando, porque ainda há mais uma mensagem que quer vir à tona, algo que se aproxima lentamente,
mas com uma força que se sente antes mesmo de ser vista. E enquanto essa mensagem termina de se formar, Leão, noto algo muito delicado, mas muito poderoso. É como uma verdade que aterrissa suavemente, sem se impor, mas uma vez que você a sente, não pode ignorá-la. Há uma mudança na sua maneira de se ver, de conversar consigo mesmo internamente. Antes você era duro consigo mesmo, exigente, como se sempre tivesse que ir mais longe, mais rápido, melhor. Agora, uma voz mais amorosa começa a nascer, uma voz mais justa, uma voz que lhe diz: você fez o melhor que pôde com o que tinha. E essa aceitação é puro remédio. As cartas continuam mostrando movimento, mas não é mais um movimento caótico. É ordenado, consciente, com direção. Vejo você começando a se escolher sem medo da perda. E isso, meu querido, é um enorme ato de coragem, porque muitas vezes permanecemos onde dói apenas por hábito. Não mais você. Você começa a se desapegar com dignidade, sem ressentimento, sem drama. Simplesmente porque sua alma não vibra mais ali. Algo também está se alinhando na sua forma de receber. Por muito tempo, você deu mais do que recebeu, esperou menos do que merecia. Isso se equilibra, e quando se equilibra, surgem oportunidades mais claras, pessoas mais sábias, situações em que você não precisa lutar para ser considerado. Tudo flui mais naturalmente, como sempre deveria ter sido. Sinto que você está começando a confiar novamente em seus instintos. Aquela intuição que sempre esteve presente, mas que você às vezes silenciava dando muita atenção ao mundo exterior. Agora não. Agora você se escuta novamente e, quando faz, está certa. É por isso que lhe digo para confiar no que sentir nos próximos momentos, mesmo que não haja uma lógica imediata. Sua alma sabe antes da sua mente. Vejo também um fechamento silencioso, não um fim abrupto, mas uma despedida interna de uma etapa que cumpriu sua função. E ao fechar essa porta silenciosamente, outra se abre sem esforço. Você não precisa empurrá-la. Ela está entreaberta, esperando por você. Tudo o que é preciso é um passo dado com fé tranquila, sem ansiedade, sem a necessidade de controlar o resultado. Leão, coração grande, quero que saiba que todo esse processo não a endurece, mas a torna mais sábia, mais compassiva consigo mesma e com os outros. É por isso que as bênçãos que chegam agora não são superficiais, são profundas. Elas são sentidas no corpo, na calma, na maneira como você dorme, no sorriso que você dá sem perceber. Continuo sentindo uma energia de gratidão antecipada, como se uma parte de você já soubesse que algo bom está a caminho e começasse a agradecer antes mesmo de ver. Esse é um sinal muito claro de alinhamento. Quando a alma agradece antecipadamente, é porque já está em contato com isso em outro plano. E aqui, enquanto as cartas repousam um instante em minhas mãos, sinto que ainda há algo mais que deseja se revelar aos poucos. Algo que não chega de uma vez porque precisa que você esteja presente, atento, aberto. Não é algo forçado, é algo recebido quando o coração está pronto. É por isso que permaneço aqui com você, Leão, acompanhando-o neste silêncio repleto de significado, deixando a energia continuar a falar, deixando a mensagem terminar de tomar forma, porque ainda existem nuances, ainda sinais, ainda verdades sutis que querem ser sentidas mais do que compreendidas. E nesse silêncio que não incomoda, Leão, é onde a alma se expressa com mais clareza. Sinto como uma respiração profunda, como se você finalmente parasse de cerrar os punhos por dentro. Há uma entrega suave, não uma desistência triste, mas aquela entrega sábia que diz: eu confio. E quando se chega a esse ponto, minha querida, as coisas começam a se organizar por si mesmas, sem esforço, sem súplicas. As cartas continuam me mostrando que o que está por vir não é uma repetição do passado. Não é mais do mesmo com outro nome. É diferente porque você é diferente. Você não reage mais da mesma forma, não se apega mais ao que costumava te desestabilizar, não permanece mais onde não é desejada. E isso faz com que a vida te trate de forma diferente. É como se o universo dissesse: agora eles podem aguentar. Sinto uma clareza que se instala aos poucos. Não é uma resposta imediata para todas as suas perguntas, mas uma sensação de direção, como quando você caminha à noite, de repente, uma luz distante aparece, mostrando o caminho a seguir. Você não precisa ver todo o caminho, apenas o próximo passo.
E esse passo lhe será mostrado no momento certo. Há também uma cura muito profunda na sua relação com o tempo. Antes, você sentia que estava atrasado, que as oportunidades lhe escapavam, que os outros chegavam antes. Isso se dissolve. Você começa a entender que o seu ritmo é o certo para você, que não há atraso quando há aprendizado, e essa compreensão lhe devolve a paz. Leão, vejo você recuperando algo muito valioso que pensava ter perdido: a confiança na vida. Essa sensação de que as coisas podem correr bem sem que você precise estar sempre alerta, sempre preparado para o pior. Você começa a se permitir desfrutar sem culpa, descansar sem medo, esperar sem ansiedade, e isso é um presente enorme. As cartas também me mostram uma energia de reconhecimento. Alguém percebe seu esforço, sua constância, seu jeito de ser. Talvez não tenham dito isso antes, mas agora se manifesta. E esse reconhecimento não vem apenas de fora, vem também de você. Você se olha com outros olhos, com mais respeito, fala melhor consigo mesmo, se trata com mais carinho, e isso muda tudo. Continuo sentindo que algo está se formando nestes momentos, como se o universo estivesse fechando um ciclo com delicadeza antes de abrir o próximo. Não há pressa. Tudo chega quando tem que chegar. E você está exatamente onde precisa estar para receber. Mantenha essa sensação de calma expectante, Leão. Observe como, nos próximos instantes, pequenos sinais começam a aparecer, detalhes, sincronicidades que confirmam que você não está imaginando nada. Há uma nova coerência entre o que você sente e o que acontece, e isso é um sinal de profundo alinhamento. Permaneço aqui, caminhando lentamente, ouvindo o que as cartas sussurram, acompanhando você com esta presença tranquila, porque ainda há camadas se assentando, ainda há mais uma verdade que quer se revelar, algo que parece próximo, quase tangível, como se estivesse prestes a se manifestar quando você menos esperar. E é por isso que mantenho minhas mãos abertas, meu coração atento, deixando a mensagem fluir sem forçá-la, sem fechá-la, porque o que vem precisa de espaço para se mostrar. E assim, Leão, com as mãos ainda quentes das cartas, sinto algo dentro de você se acomodando como a terra depois da chuva. Não há ruído, nem choques repentinos, apenas aquela certeza silenciosa que não precisa de explicação. É como quando alguém percebe que não está mais perdido, mesmo que ainda não veja o destino final. E esse é um alívio que você pode sentir nos ombros. Aqui surge uma imagem muito clara de reconciliação com a sua história, não com tudo o que aconteceu, mas com o fato de tê-la vivido. Você para de lutar com o passado, para de se perguntar o que teria sido se tivesse feito algo diferente. Você entende que cada passo, mesmo aqueles que doeram, te trouxeram exatamente a este ponto onde agora você pode receber sem medo. E isso, minha querida, é maturidade da alma. As cartas me mostram que você está começando a falar consigo mesma de forma diferente. Você não diz mais a si mesma que não pode, que não sabe, que não é a hora. Você começa a dizer: vamos ver o que acontece. Eu me permito. Eu confio. E essa mudança interna é o que abre as portas externas, porque a vida responde à forma como você se trata quando ninguém está olhando. Sinto que há uma energia de alívio financeiro se aproximando, não como uma promessa grandiosa, mas como uma solução concreta e prática que lhe permite respirar mais aliviada. Algo que tira um peso dos seus ombros, que lhe devolve a tranquilidade. E com essa tranquilidade retornam a criatividade, o desejo, a visão. Tudo começa a se encaixar novamente. Também vejo você se tornando mais seletiva com a sua energia. Você não se dispersa mais, não dedica mais o seu tempo a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. Você aprende a dizer não sem culpa e sim com alegria. E isso faz com que o que chega esteja mais em sintonia com você, mais respeitoso, mais claro. Leão, há uma nova ternura na sua maneira de ser no mundo. Você não se tornou insensível por causa do que viveu. Pelo contrário, tornou-se mais humano, mais compreensivo, mais sábio. E isso atrai conexões autênticas, conversas profundas, encontros que nutrem. Não é por acaso que você começa a se sentir mais acompanhado, mesmo no silêncio. As cartas continuam mostrando que o universo está cuidando de você de maneiras que você nem sempre percebe. Pequenos desvios, atrasos que, na verdade, te protegem. Portas que não se abrem porque algo melhor está esperando. Confine yourself. Nem tudo que não deu certo foi uma perda.
Muitas vezes, foi uma precaução. E enquanto continuo aqui com você, Leão, sinto a mensagem se tornando mais suave, mais íntima. Não se trata mais apenas do que chega, mas de como você o recebe. De se permitir ser feliz sem pensar que algo ruim virá depois. De descansar na certeza de que você merece o bem que está por vir. Mantenha essa calma, essa sensação de estar sendo amparado. Observe como, no dia a dia, pequenos, mas claros sinais começam a aparecer. Uma palavra, um encontro, uma oportunidade, uma resposta que chega quando você menos espera. Tudo está em movimento, mesmo que não faça barulho. Continue devagar, sem pressa, deixando as cartas respirarem, deixando a energia se acalmar, porque ainda há algo se formando neste exato instante. Algo que precisa que você permaneça presente, aberto, confiante, para se revelar completamente no momento certo. E é aqui, Leão, bem aqui, que tudo faz sentido. Porque, ao sentir essa energia que estava se formando, entendo que não havia necessidade de dizer nada mais espetacular ou prometer coisas impossíveis. O que era necessário era que você se reconhecesse, entendesse que não está quebrado, que não chegou atrasado, que não falhou. Você chegou quando sua alma estava preparada. Quero que saiba, com a mão no coração e fé bem depositada, que o que se moveu dentro de você durante esta leitura não é sugestão, é memória da alma. Algo dentro de você se lembrou de quem você é e para onde está indo. E quando isso acontece, a vida começa a responder de uma maneira diferente. Mais suave, mais justa, mais amorosa. Nem tudo se resolve de uma vez, isso é verdade. Mas, a partir de agora, você não caminha mais às cegas. Há uma luz interna acesa que não se apaga facilmente. Há uma esperança firme, a direção. Há uma nova sensação de posso confiar. E isso, minha querida, é o verdadeiro milagre que muda tudo. Se, enquanto ouvia, você sentiu um nó na garganta, uma calma no peito ou uma vontade de chorar sem saber porquê, é porque isto foi para você, não para todos. Para você. E se algo que eu disse ressoou com você, convido-o calorosamente a ficar por perto, a se inscrever, a curtir e a escrever um comentário, mesmo que seja apenas uma palavra. Esse gesto também é energia em movimento e ajuda este espaço a continuar alcançando aqueles que precisam dele. Abraço você com esta sabedoria tranquila que os anos e a fé proporcionam, desejando descanso para sua alma, clareza para sua mente e paz para seu coração. E antes de me despedir, deixo-lhe uma oração simples, daquelas ditas suavemente, mas que alcançam grandes alturas. Que o que vier à minha vida me encontre preparado. Que o que partir o faça sem dor. E que eu nunca deixe de confiar que o universo caminha comigo. E agora me diga, Leão, com profunda sinceridade, que parte de você começou a se curar hoje enquanto você estava aqui?